Bom dia, queridos alunos. Vou dar algumas orientações sobre a disciplina Métodos e Técnicas de Pesquisa, que inicia hoje. Essa disciplina ela tem 60 horas. Se fosse numa situação normal, teria apenas 12 horas esta sala de aula. Mas como estamos nesse isolamento social, nós vamos ter aula assim. Com videoaula, com vídeos, com atividades pelo e-mail e a comunicação pelo WhatsApp. Nós vamos ficar em sintonia. Então, a disciplina Métodos e Técnicas de Pesquisa, como o próprio nome diz, é uma disciplina que vai tratar da questão dos métodos, de como alfabetizar, fazer um paralelo entre alfabetização e letramento. Então, é muito importante que o aluno entenda esse processo. É uma disciplina que necessita um entendimento sobre os métodos e que a gente possa realmente, ao final, ter construído conhecimento sobre os conteúdos trabalhados, informações necessárias para a nossa formação acadêmica, porque é uma disciplina muito importante tanto para o aluno como para o professor. Então, eu estou aprendendo junto com vocês. Vou aprender junto com vocês. Então, vamos começar falando da história dos métodos de alfabetização. A história dos métodos de alfabetização começa no século XIX, porque começaram a ser percebidas as dificuldades da criança em aprender a ler e a escrever, especialmente na rede pública, onde está o maior problema. Então, com a proclamação da República, no final do século XIX, a educação ganhou destaque como uma das utopias da modernidade. Saber ler e escrever se tornou um instrumento de privilégio de aquisição do saber. Então, a alfabetização passou a ganhar ênfase nesse período. A leitura e a escrita, ela está em todas as práticas culturais, cuja aprendizagem se encontra restrita a poucos e nesse período ocorria por meio de transmissão assistemática, de forma bem rudimentar, privada ao lar, de maneira menos informal, mas também de forma bem precária nas escolas. E era necessário que as escolas se tornassem obrigatórias e seriam gratuitas como objeto de ensino e aprendizagem escolarizada. Então, de forma mais sistemática e intencional, as escolas passaram a se preocupar com a questão da alfabetização e também com os profissionais mais especializados. As evidências mostram que existe uma associação entre a escola e a alfabetização. E essa associação hoje ela é pouco questionada, principalmente nas últimas décadas, devido às dificuldades que os vários cidadãos, ou seja, as várias crianças, têm com o processo de alfabetização e principalmente letramento. Então, isso é um problema que precisa ser resolvido. Para isso existem algumas políticas públicas, né? E o sistema de ensino, de um modo geral, em especial o público, tem se preocupado muito com a questão da alfabetização. Por isso, essa disciplina no currículo do curso de pedagogia é tão importante para a formação dos professores. A partir das últimas décadas, principalmente, esse ensino passou a ser questionado por ser considerado ainda um ensino tradicional e não estava dando resposta às necessidades da população, em especial a população infantil, que precisava exatamente ser alfabetizada. E o problema da alfabetização ser diminuído no âmbito das escolas públicas. E por isso algumas políticas públicas foram surgindo para dar conta desse problema, que é o processo de alfabetização das crianças. E aí, nessas
essas evidências de não alfabetização, essas constatações de dificuldades de alfabetização dos alunos, entra aí a psicogênese da língua escrita, com Emília Ferreira, Ana Teberoz, e vendo também as teorias piagetiana e vigotskiana, né, para que fosse repensada a questão da alfabetização das crianças. E é importante fazer uma reflexão. O que é tradicional? Por que esse método tradicional não está dando conta da alfabetização, ou seja, do ensino, da leitura e da escrita? O que, na verdade, seria esse ensino tradicional para todos nós? O que pensar sobre ele? São questões que é preciso refletir quando se trata de alfabetização. Também, algumas questões é preciso ser esclarecida. O que seria o método? Qual seria o melhor método para alfabetizar? O método é exatamente o caminho que a gente pretende chegar a algum lugar. O caminho que se percorre para chegar a algum lugar. É uma forma ordenada de fazer as coisas. Há um exemplo disso, eu posso exemplificar para vocês. Dentro da sala de aula, eu tenho uma turma onde eu tenho 5 alunos que não têm ainda o conhecimento das letras, não escreve seu nome, então eu tenho que buscar estratégias para que esse aluno compreenda. Primeiro, conheça as letras do alfabeto, compreenda a forma como se escreve, a sequência desse alfabeto. Então eu vou buscar meios, recursos, pode ser com jogos, com atividades escritas, diversas formas e recursos eu vou utilizar para que esse aluno se alfabetize. Isso é o método. É o conjunto de procedimento que eu utilizo para chegar a alcançar aquilo que eu desejo. Então, Emília Ferreira, ela diz que a forma mais básica, a necessidade mais básica de aprendizagem continua sendo a alfabetização. Então, é uma necessidade. Por isso, investir nesse processo de alfabetização é necessário. E a alfabetização é exatamente um conjunto de saberes práticos, o princípio organizado do processo de alfabetização, ou seja, quando nós sabemos ler e escrever, quando nós compreendemos essa leitura, interpretamos, fazemos uso desses recursos na vida prática, cotidiana, aí eu já sou alfabetizado e letrado. Mas a alfabetização é o processo de ler e escrever. E aí, para isso, o professor vai criar um conjunto de saberes práticos, como eu estava falando, de princípio organizado, recriando atividades, criando atividades, para que o seu trabalho pedagógico seja eficaz no processo de alfabetização. Então, é importante a gente estar repensando sobre esses métodos de alfabetização, que é exatamente esse conjunto prático, como eu falei, esse método, é aquilo que eu faço na prática, né, com segurança, com conhecimento, para alfabetizar o meu aluno. Então, alfabetizar, como eu já falei anteriormente, vou estar repetindo, é ensinar a ler e a escrever, é tornar o indivíduo capaz de ler e de escrever. Alfabetizar, alfabeto, sufixo isa, tornar, fazer com que, ou seja, alfabetizar, fazer com que o indivíduo aprenda a ler e a escrever. Então, é importante que o professor ou vocês como aluno tomem conhecimento dos métodos para fazer uma análise e uma reflexão sobre eles e saber realmente o que eu vou fazer para alfabetizar o meu aluno, que método eu vou usar.
estratégia, que são os caminhos. Então, nós temos os dois grandes métodos, que é o sintético e o analítico. Eles se subdividem, que nós vamos, no decorrer da disciplina, estudá-los, refletir sobre cada um. O método sintético é o método alfabético, aquele onde eu vou estar preocupada com o alfabeto, soletrando, falando, silabando, separando as palavras em sílabas, em palavras, separando esse alfabeto, organizando ele em sílaba, lendo essas sílabas para depois eu juntar essa sílaba e formar a palavra. Ou seja, eu vou estar dentro de um método de soletração, falando, sintetizando ele. Já o método analítico, ele é diferente, ele já faz a análise da palavra, eu já vou fazer a análise dessa palavra, o significado, fazendo a leitura, para depois fazer tudo isso, essa soletração. A sentença, onde eu vou pegar uma sentença, uma frase, onde eu vou estar trabalhando com ela. Também eu posso trabalhar de modo global, com contos, com textos. Ou seja, existem esses dois grandes métodos, onde eu vou decidir qual dos dois eu vou utilizar. Qual dos dois eu consigo alfabetizar o meu aluno? Qual dos dois eu tenho mais segurança de trabalhar com o meu aluno e ajudar o meu aluno a aprender, a construir o seu processo de aprendizagem, ou seja, a se alfabetizar. Bom, queridos alunos, com relação ainda à nossa disciplina, esse aqui foi o primeiro momento onde eu estou falando rapidamente, sinteticamente sobre alfabetização, mas nós vamos ter no decorrer da nossa disciplina outros vídeos, videoaula, como hoje às 14 horas. Eu vou estar trabalhando com vocês ainda a questão dos métodos e técnicas de alfabetização com vocês. Também hoje eu vou estar, além de postar esse vídeo para vocês, eu vou estar postando a atividade da semana do primeiro texto e algumas questões de conhecimentos prévios, para que vocês possam estar enviando para mim via e-mail. Via e-mail eu corrijo, vou fazendo uma pasta, depois eu devolvo para vocês todas as atividades devidamente corrigidas. Então, vamos fazer com que a aprendizagem flua, que a gente tenha realmente vontade, desejo de construir um conhecimento nessa disciplina, que ela é muito importante. E assim, eu fiquei muito feliz de estar com vocês, trabalhando essa disciplina, como em outros momentos que estivemos em sala de aula, agora é à distância, mas não deixa de ter a mesma do que presença. E esperamos em Deus, colocando nas mãos dele, que tudo isso passe, que essas doenças, essa situação que nós estamos vivendo, isolamento, passe, que a gente possa voltar a ter nossa vida normal, com encontros normais, uma vida como a gente tinha antes, e a gente possa refletir sobre tudo que está acontecendo e que possamos tirar alguns ensinamentos para a nossa própria vida de tudo isso. Até à tarde, nosso próximo encontro.